Republicanos nega apoio a Flávio e amplia isolamento do senador. Porque o republicano está negando, por enquanto, o apoio a Flávio, a galera está dizendo que negou o apoio a Flávio porque tinha essa troca. O republicanos iria para o presidente iria para o STF e o republicanos iria apoiar. Não teve isso. E diz aqui, ó. O Republicanos divulgou nesse domingo uma nota para negar que tenha fechado apoio à pré-candidatura presidencial do senador Flávio Bolsonaro. A legenda também negou ter negociado uma indicação do presidente do partido, Marcos Pereira, ao Supremo Tribunal Federal como condição para a aliança. Não disse? Onde tem fumaça, tem fogo? A nota mostra como está o isolamento de Flávio Bolsonaro na pré-campanha. Como revelou a coluna, União Brasil e o PP já haviam indicado ter zero chance de apoiarem o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro na corrida presidencial. A reportagem apurou que, internamente, o Republicanos avalia que, se as eleições fossem hoje, Lula venceria a disputa contra o herdeiro do bolsonarismo. Segundo a nota, assinada pelo presidente do partido, o deputado Marcos Pereira, ele não conversa com Flávio há mais de um mês e as tratativas foram inconclusivas. O partido informou ainda que iniciou consultas às bancadas, executivas estaduais e apoiadores para definir seu posicionamento e afirmou que a decisão será tomada apenas em convenção nacional. Também declarou que o apoio a Lula está completamente descartado. Bom, peraí, deixa eu ver. Então, peraí. Então a nota é maluca. Porque a decisão final do Republicanos ainda não foi tomada, como é que o Metrópolis diz que não vai apoiar o Flávio? Não vai apoiar o Flávio agora. Agora também o PP não vai. União Brasil também não vai apoiar agora. Mas no futuro, Deus pertence, amigo. No futuro, a Deus pertence. E outra, meu irmãozinho. Não quer apoiar? Beleza, Flávio chegou até aqui sem apoio dos republicanos, sem apoio da União Brasil, sem apoio do PP. O PP é um caso à parte, né? O PP, o desgraçado corrupto do Ciro Nogueira, tá puto porque Flávio não defendeu ele publicamente. Ou seja, o cara é o maior ladrão, bancado por o segundo maior criminoso do Brasil, que é o Vorcaro, terceiro. O primeiro é Lula, o segundo é quem você está pensando, e o terceiro é o Vorcaro. O cara é um bandido, bancado por um banqueiro bandido, e ele queria que Flávio saísse para defender ele. Porreta. Se fosse o contrário, o Ciro Nogueira iria defender Flávio? Claro que não. Ciro Nogueira, eu trouxe a nota ontem do Metrópolis. Metrópolis não, do Globo. Bela Megali, eu acho. Bela Megali. Ciro Nogueira abandonou o Paquito, man, que era o braço direito dele. O cara que bancava ele e a mulher dele. Né? Dava viagem, dava cartão de crédito, dava dinheiro, dava porra toda. Dava apartamento para a ex-mulher. E ele largou o Paquito lá na cadeia e disse, olha, ele que se lasque lá. Quero saber não. É esse canalha que disse que o PP não vai apoiar porque Flávio não saiu na minha defesa. Não era para sair mesmo não, irmão. Não era para sair mesmo não. Só se Flávio tivesse louco de chegar em público a queimar o filme dele para te defender. Daqui a pouco você vai estar preso, Ciro Nogueira. Você não realizou isso ainda não, é? Você só não foi preso naquele dia porque André Mendonça é um idiota. Porque era para ter te prendido e assim como prendido Jacques Wagner também. Sacou? Sua hora vai chegar, meu filho. Então, bicho, Flávio chegou até aqui sem apoio de ninguém e vai vencer as eleições sem apoio desses lixos. Ponto final. Ponto final. Gostem ou não gostem, a verdade é essa, né? Então, pode chorar na cama aí, que é lugar quente, senhor Ciro Nogueira, Marcos Palmeira, Antônio Rueda, todos os caciques aí de partido. Pode chorar. Mas eu sei que vai vir todo mundo com o rabinho entre as pernas no segundo turno. Pode ter certeza. E se não for no segundo turno, será no... será no governo de transição. Bom, continuando aqui.
Fofoca, né? Fofoca. Preciso contar essa fofoca aqui da Malu Gaspar. Aqui, ó. Espera aí, galera. Aqui o meu mouse, ó. Tá ruim demais. É mouse sem fio ótico, precisa de bateria. A bateria acabou num domingo. Nem para acabar numa segunda ou numa terça, né? Que dá tempo de ser ali na esquina comprar uma pilha. Não, ela acabou no domingo. Bom, Malu Gaspar com sua fofoca, né? Com sua coluna de fofoca. Os 2 apelos de Jair Bolsonaro para Michele. Até gravei um videozinho, botei lá no Didi RP2 sobre isso, né? Bom, basicamente os 2 apelos de Bolsonaro, segundo a Bela Megali, é: 1, que ela não deixe de concorrer ao Senado. E aí o presidente está pensando pragmaticamente. Por quê? Porque é alguém da família, a gente gosta ou não, é a esposa do cara, é alguém da família que vai estar no Senado junto com o Carlos. E nessa matéria, a Malu Gaspar diz assim: Bolsonaro quer que Michele saia ao Senado para garantir pelo menos alguém da família no Senado, porque Carlos corre o risco de não se eleger no Sul. Não teve uma pesquisa no Sul que Carlos ou não tivesse em primeiro ou não tivesse em segundo lugar. Não teve uma pesquisa em Santa Catarina que Carlos ou não estava em primeiro ou estava em segundo. Então, qual é o risco de Carlos não se eleger? 0. Mas a Malu Gaspar diz assim: não, Bolsonaro quer que ela saia para o Senado para pelo menos ter um parente lá, né? Vai ter 2. Vai ter Carlos e vai ter a esposa. Esse era o ponto 1, né? Dos 2 pedidos de Bolsonaro para Michele. 1, que ela saia ao Senado. Bom, eu já falei isso aqui 500 vezes. Eu acho que ela vai sair e acho que ela vai ganhar. E acho que ela vai ganhar em primeiro lugar. Com menos voto do que teria antes do fatídico vídeo. Isso é um fato. Muita gente tá puta com ela. Muita gente aqui no chat. Didi, aqui na minha casa ela perdeu 3 votos. Vou votar em Dr. Sebastião e na Bia. Didi, na minha casa, perdeu 2. Ela perdeu muito voto por causa daquele vídeo idiota que ela gravou. Mas eu acho que ela se elege. E acho que ela se elege em primeiro lugar. É a vida, meu irmão. A vida não é como a gente gostaria. A vida é do jeito que é. Certo? Então, eu acho que ela se elege. Esse é o ponto 1. Outra coisa. Saiu do PL Mulher, fez todo aquele teatro. Vou largar a vida pública porque eu quero cuidar do meu galego. Não durou 3 dias, man. Não, 3 dias não. Não durou 2 semanas. Lançou o movimento dela, Imparáveis. Quem lança um movimento político é porque quer ficar em casa cuidando do marido? Ou porque está a fim de cair para dentro da política mesmo, de fato? Então, já demonstrou que Michele vai ser política. Ela vai ser candidata ao Senado e vai ganhar. Diz Valdemar da Costa Neto que ela vai ajudar o Flávio. Eu quero que ajude. Ainda mais depois da carta do marido ontem. Eu quero união, irmão. Michele quer ajudar? Ótimo. Venha, Michele. Pode vir. Ajude. Porque o seu braço direito já pulou fora da campanha, que é a Damares. Certo? Então, assim, que bom que ela vai... Que bom que ela vai, segundo o Valdemar, apoiar. Tomara que apoie. Esse é o ponto 1. O ponto 2 é curioso, né? Os 2 pedidos de Bolsonaro para Michele. Esse é o ponto 1, certo? Cadê? Aqui, ó. O segundo pedido, olha só. Vou ler aqui exatamente o que a Bela Megali escreveu. O ex-presidente também fez um segundo pedido à mulher: arrumar espaço na agenda para participar de eventos de campanha pelo Distrito Federal, ao lado da senadora Damares Alves e da governadora Celina Leão. As duas são amigas próximas de Michele e têm atuado nos bastidores como bombeiras da crise instalada no clã Bolsonaro. Pô, minha amiga, com a bombeira dessa, é melhor ter um piromaníaco do que ter uma bombeira dessa. É melhor ter um piromaníaco do lado. Porque Damares não foi bombeiro de porra nenhuma. Saiu atirando. Atirando não. Mas saiu da campanha do Flávio. Então isso não é bombeiro.
Agora, curioso, né? O segundo pedido é que Michele ajude na campanha da Celina. Mas ela não já faz isso, não? Michele ajuda a campanha da Celina muito mais do que fez pelo Flávio. Mas muito mais, 500 vezes mais. Então, do meu ponto de vista, essa notinha da Malu Gaspar é uma notinha plantada. Por quem? Eu desconfio, não posso garantir quem, mas eu desconfio quem seja, que plantou essa notinha lá. Porque Bolsonaro vai chegar para a mulher e vai dizer assim, eu quero que você ajude na campanha da Celina Leão. Aí Michele olha para Bolsonaro e diz assim, pô, mas eu já faço isso. Eu já estou todo dia lá ajudando a mulher. Você quer que eu faça mais o quê? Entendeu? Não tem sentido a nota. Não tem sentido a nota. A verdade é que ela já faz isso. Ela já ajuda na campanha da Celina Leão. Então, esse é o pedido de Bolsonaro? Ok. Eu não acredito, mas tudo bem. E o primeiro pedido que ela seja candidata ao Senado. Aí eu acho que até pode ser, sim. Acho que até pode ser, sim, porque para Bolsonaro é interessante ter a esposa como senadora. Eu acho. Enfim, a Malu Gaspar e as suas fofoquinhas. Bom, 1 hora de live, é a hora do meu jabá. Não deixe de dar um joinha aqui, meu filho. Ajuda a gente aí. Deixa um like, se inscreva aqui no canal, não custa nada, é de graça. E ajude a gente também nas assinaturas, pô. A gente precisa do seu apoio, cara. De manhã não dá para bater meta nenhuma, porque eu saio correndo para ir para minha missa. Então, nunca consigo bater a meta de domingo de manhã. É muito raro. Mas de tarde, com seu apoio, dá, pô. Se você doar uma assinatura, dá para ajudar. Participando do sorteio, você ajuda a pagar as contas aqui, né? Porque a gente está sem patrocínio. A gente agora depende 100% de vocês. Se antes a gente dependia 70%, porque eu tinha a Velari, agora eu dependo 100% de vocês. Então, quem quiser ajudar a Didi, o Live Tip está aí, eu agradeço. Bom, vou trazer aqui um dado interessante para você. Muito interessante. Eu até agradeço aqui ao Cláudio Humberto, do Diário do Poder, por ter feito esse levantamento. Certo? Olha, é o mouse. O mouse está sem pilha. Que merda, brother. Aqui, ó. Aí. Direita é alvo de quase todas as iniciativas da PF, PGR e STF contra políticos. Quem poderia imaginar, hein? Que nós somos os principais alvos dessas instituições. PF, PGR e STF. Quem poderia imaginar, não é? Mas o interessante dessa matéria são os números. Os números é que são interessantes. E ele diz o seguinte: desde a posse de Lula, em 2023, impressionam ações e operações da PF e PGR, do governo, do STF, contra políticos de direita. Levantamento de julho de 2025 já indicava que 83% das ações contra deputados federais miravam à direita. 83% de tudo que a Polícia Federal fez contra deputado foi deputado da direita. 83%. Das 61 ações no STF contra deputado, 51 tinham políticos de direita como réus e apenas 5 esquerdistas. Isso se agravou no ano eleitoral de 2026, mas ainda não há um levantamento confiável que traduza isso em número. Ou seja, no ano passado, de 61 deputados investigados pelo STF, 51 eram de direita. Esse ano piorou, segundo o Cláudio Humberto. Piorou, mas a gente ainda não tem os números fechados. Ações contra a esquerda, como a recente operação Compliance Zero contra o senador Jacques Wagner, são pontuais e excepcionais. O padrão numérico revela uma seletividade que enfraquece o pluralismo e sugere o uso político das instituições contra adversários do governo. Peraí, sugere? Você me dá um dado de mais de 80% das ações são contra a direita, você ainda está dizendo que sugere?
Não, meu irmão, isso não é sugestão, não. Isso é um fato concreto da realidade. As ações são contra a direita. Então, não é que sugere o uso político. Está escancarado, meu filho. O uso político das instituições está escancarado contra adversários do governo. Está escancarado. Os números não mentem, porra. São números. No STF, condenações e medidas como prisões, restrições de contato e de redes e inelegibilidades recaem esmagadoramente sobre a oposição. Há um ano, o PL era alvo em 64% dos casos e a PF deflagrou diversas operações e dezenas de fases. Só a Lesa Pátria teve 29 fases até 2024. Para quem não lembra, a Lesa Pátria é aquela que prendia patriota. Então, toda semana tinha. Toda semana tinha prisão de patriota. Toda semana. Né? Estão aí. Os números estão aí. Contra fato, não há argumento. Não há argumento contra fato. Né? A maioria das ações do STF, PGR e PF é contra a direita. Quem poderia imaginar, né? Como se a gente não sentisse no lombo. Eu senti na pele o que aconteceu. E vocês acompanham aí diariamente essas ações da Polícia Federal, evidentemente contra a direita, sempre contra a direita, sempre contra a direita. Você vê aí um vagabundo descarado como o Janones mentindo todo dia, toda hora, não dá nada. Não pega nada para o Janones, não acontece nada com o Janones, não acontece nada com a direita, não acontece nada mesmo com a esquerda, nada. Os caras nadam de braçada, por quê? Porque PGR, PF e STF estão lá para segurar a onda. Isso vai acabar. Isso tem que acabar. Não é vai. Isso tem que acabar. Uma democracia não suporta isso mesmo. 4 anos de só porrada para o nosso lado. É por isso que eu digo, no dia que a gente tomar o poder, pão, pão, queijo, queijo. Olho por olho, dente por dente. Não fizeram com a gente? Vamos perseguir também. Ah, Didi, mas você aí, você não está sendo um bom cristão. Não estou sendo um bom cristão? Eu só apanho, sou um asilado, sou um perseguido. Não, meu irmãozinho. Eles têm que provar do veneno que eles deram para a gente. Eles têm que provar. A gente tem que botar um PGR que vá atrás desses vagabundos todos, mesmo que não tenha feito nada, mas vá atrás, só para encher o saco. Não é isso que eles fazem? Eles não usam a justiça contra a gente? Pois é. Flávio vai indicar 4 ministros da Suprema Corte, ou 5, se a gente conseguir o impeachment de Moraes. Já pensou, irmão? Só os 4 já é tiro, porrada e bomba. Se for 5, a maioria da Suprema Corte será de direita. A depender, evidentemente, de quem Flávio indicar, né? Óbvio. E eu acho que ele não vai cometer os mesmos erros do pai. Não acho. Não acho que ele vai fazer isso. Mas eu sou totalmente a favor deles provarem do veneninho deles. Eu sou a favor que eles provem aquilo que eles fizeram com a gente durante 4 anos de tortura, morte, perseguição, sacanagem, né? Eles têm que provar, porra. É só a gente que toma no lombo, meu filho? Chega, né? Uma hora tem que parar, né? Pois é. Cara, eu vou lhe mostrar aqui uma coisa. Cadê? Que é inacreditável. Essas coisas só acontecem no Brasil, bicho. Só acontece no Brasil. Parece mentira, mas vocês vão ver o vídeo que não é, não. Olha isso. Justiça do Maranhão revoga a prisão de ex-prefeito de Turilândia e de outros 14 denunciados por desvio de 56 milhões. Os 14 denunciados são 14 vereadores. O prefeito e 14 vereadores estavam presos porque desviaram 56 milhões de reais de uma cidade chamada Turilândia, que deve ser no mínimo uma cidade pequena, né? 56 milhões de uma cidade pequena.
Essa gangue de vagabundo aí. Olha isso. A Justiça do Maranhão revogou a prisão preventiva do ex-prefeito de Turilândia, José Paulo Dantas Silva Neto, conhecido como Paulo Curió, e de outros 14 denunciados por participação em um esquema de corrupção que teria desviado 56 milhões dos cofres públicos do município. A decisão foi assinada no fim da tarde dessa segunda pela desembargadora Maria da Graça Pérez Soares Amorim, relatora do processo na terceira Câmara Criminal do TJ do Maranhão. O processo apura crimes de organização criminosa, fraude em licitação, lavagem de dinheiro e desvio de verbas públicas em Turilândia. Segundo a magistrada, a intervenção estadual no município e o encerramento da fase de investigação reduziram os riscos que justificavam a manutenção das prisões preventivas. Com a decisão, nenhum dos 18 investigados citados nos autos permanece preso em estabelecimento prisional. Todos eles já foram denunciados pelo MP do Maranhão. Certo? Aí é o ex-prefeito, o vagabundo. Dos envolvidos, 15 tiveram a prisão preventiva revogada e substituída por medidas cautelares, como recolhimento domiciliar com monitoração eletrônica. Aí tem o nome dos vagabundos todo, eu não vou trazer aqui não. Porque meu ponto aqui é outro, meu filho. Meu ponto aqui é outro. Você deve estar pensando, pô, Didi, vai trazer uma notícia de Turilândia? Pô, sei lá que porra é Turilândia? Com todo respeito aos turilandenses, se é que é assim que chama. O ponto aqui não é esse. O ponto é o que eu vou te mostrar agora, filho. Isso é que é de matar, meu irmão. Isso é que é de morte aqui. Ó. Vou te mostrar aqui. Vou te mostrar aqui. Isso é que dá raiva, ó. É que eu tô só com o mousepad, eu não sei usar esse negócio direito, cara. Amanhã eu tenho que comprar pilha urgente pro meu mouse. Não sei trabalhar sem mouse. Olha isso aqui. Aí é o povo de Turilândia comemorando a soltura dos caras que roubaram 54 milhões dele. Do prefeito e mais 14 vereadores. Olha isso. Irmão, aí é o povo aí é o povo comemorando a soltura dos caras que roubaram eles. Isso aí é puro suco de Brasil, irmão. Puro suco de Brasil. 56 milhões. Uma cidade pequenininha. 56 milhões numa cidade pequena, você revoluciona a cidade, irmão. Você pode melhorar o posto de saúde, você pode melhorar as guaritas da polícia, você pode reformar a delegacia, você pode criar uma escola nova, um parquezinho novo, uma pracinha legal, asfaltar a rua que não está asfaltada. 56 milhões. Aí a justiça consegue prender, que já é difícil. Você prender político ladrão já é difícil. A justiça consegue prender. Aí quando solta, o povo vai para a rua comemorar. O povo vai para a rua comemorar. Então, você que é de Turilândia aí, se tiver alguém de Turilândia me assistindo, você tem mais que se lascar mesmo, meu filho. Você tem mais é que se lascar mesmo. O comércio de sua cidade deve estar bombando, né? Turilândia deve ser a única cidade do Brasil onde não tem desemprego, onde o comércio é pungente, onde está todo mundo vendendo tudo, as lojas estão lotadas de gente, o supermercado lotado de gente em Turilândia. Porque para vocês liberar, para vocês fazerem festa, para quem roubou 56 milhões de vocês, é porque está todo mundo com dinheiro no bolso. Está todo mundo rico. É incrível, né, brother? Isso é puro suco de Brasil, irmão. Isso é Brasil. O Brasil do interior.
Você não consegue conceber uma coisa dessa, né, bicho? Não consegue. Ai, meu Deus. É capaz desses caras se reeleger, bicho. É capaz do prefeito se reeleger, dos vereadores se reeleger. Com esse povo, meu irmão. É inacreditável, brother. Inacreditável. Bom, olha isso aqui. Por incrível que pareça, saiu no Globo uma matéria bastante interessante, que eu diria que não é muito favorável a Painho, não. Uma matéria que mostra a situação nua e crua da economia brasileira hoje. Saiu no Globo. No Globo. Olha isso aqui, meu querido gafanhoto. Senhor presidente, cartas a Lula tem queixas sobre custo de vida, relatos de dívidas e até pedidos de carro novo. Quando percebeu que a aposentadoria já não chegava ao fim do mês e o poder de compra era cada vez menor diante da inflação, o aposentado Luiz Carlos de Oliveira não reclamou nas redes sociais. Morador da Vila Jacuí, na zona leste de São Paulo, ele escreveu à mão uma carta pedindo a atualização do valor do benefício e foi até uma agência dos Correios. O destinatário, o presidente Lula. Ele escreveu: o meu salário não condiz com o que eu recebia. Preciso urgente dessa revisão. Gostaria da atenção imediata de Vossa Excelência, escreveu Oliveira, que perdeu parte dos movimentos do corpo em 1973 ao sofrer um acidente de trabalho. Após a morte da mulher, há 2 anos a renda da casa caiu e o aposentado se viu mais vulnerável frente às obrigações do dia. Aqui, ó. Faleceu. Hoje, meu salário não condiz com o que eu recebo. Hoje, recebo apenas um salário mínimo, menos ainda 1.350. Preciso urgente de revisão. Gostaria da atenção imediata de Vossa Excelência. É inacreditável, né, cara? Eu entendo o desespero desse senhor. Eu entendo perfeitamente o desespero dele. Mas o que eu não estou entendendo é o Globo trazer essas cartas a público, galera. Porque as cartas estão falando de inflação, de carestia, pedindo carro. Esse é um exemplo. A matéria traz vários exemplos. Vários exemplos. Né? E é curioso que isso tenha saído na Globo. Porque não é uma coisa assim, a economia está bombando, eu vou pedir... vou agradecer ao presidente, porque a minha lojinha está vendendo, o meu supermercado, vou abrir uma segunda filial. Não, man. É nego no terror, no desespero. Por quê? Porque a economia está uma merda. Essa economia que vai derrubar ele. Essas cartas é o reflexo disso. Ponto. A história de Oliveira não é isolada. Mesmo na era das mensagens de WhatsApp, posts, reels e stories, brasileiros continuam recorrendo às cartas para tentar chegar ao presidente da República. O Globo teve acesso a mais de 100 de correspondências enviadas por moradores de todas as regiões do país ao longo do 3º mandato de Lula. Cada uma delas é aberta e registrada no gabinete pessoal, onde recebe um número de protocolo e passa por uma triagem antes de ser encaminhada ao ministério responsável pelo assunto. De acordo com a presidência, foram 21.615 cartas no 3º mandato, o equivalente a 17 por dia, e outras 224.581 correspondências eletrônicas, 175 a cada 24 horas em média. Certo? Os textos, muitas vezes elaborados à mão, revelam um retrato do cotidiano de brasileiros que, sem conseguir encontrar solução nos canais tradicionais e mais próximos do Estado, apelaram a Brasília. O conjunto de documentos revela preocupações recorrentes com custo de vida, renda, emprego, crédito, saúde, educação e políticas públicas. Uma das autoras é microempreendedora Elisaira da Costa França Silva,
moradora de Tailândia, no Pará, cidade de 72 mil habitantes, a 269 quilômetros de Belém. Dona de um pequeno hortifruti, ela relata perder cerca de 20% da produção por falta de refrigeração e afirma estar endividada e sem acesso a crédito para melhorar o negócio. Pois é, são pequenos empresários, são gente humilde do povo que está relatando as dificuldades para tocar sua vida, irmão. O aposentado está dizendo, porra, minha mulher, enquanto era viva, ainda ajudava aqui. Ela morreu, eu estou com menos de um salário mínimo, o que é um absurdo, né? Um absurdo. Ninguém vive com salário mínimo, ainda mais um senhor de idade que precisa comprar remédio. Só aí já vai o salário mínimo do cara todo, pô. Então, assim, esse é o reflexo daquilo que seu amigo Didi está batendo aqui na tecla praticamente diariamente, aonde o cachaceiro ladrão não vai se reeleger por esses motivos. Essas cartinhas que estão chegando lá no Palácio do Planalto é o desespero do povo. Não tem mais quem apelar, porra, não tô no terror. Vou mandar uma carta para Lula. Mal sabendo, a grande maioria, gente humilde, gente do povo, que talvez não tenha uma escolaridade boa, talvez não esteja atenta à política, mal sabendo eles que essa situação ruim deles é por culpa do ladrão. É justamente culpa do cara que ele está pedindo arrego. E ele não vai conseguir. Não vai conseguir. Né? Enfim. Aqui, ó. O relato corresponde ao quadro de endividamento da população, tema que se tornou central no governo e será explorado na campanha eleitoral. De acordo com o Banco Central, o endividamento alcançou 49,8% das rendas da família em abril. Ou seja, metade do que uma família ganha vai para pagar a dívida. Metade é para pagar a dívida. Se você já ganha pouco, imagine você viver só com metade do que você tem, porque a outra metade você já tem que pagar a dívida. De acordo com o Banco Central, o endividamento, isso eu já li. Já a taxa média de inadimplência nas operações de crédito do sistema financeiro foi 4,7% maior em maio, índice da medição feita pelo BC maior índice da medição feita pelo BC desde 2011. Ou seja, maio, 4%, 4,5%, vamos arredondar, 5%, a mais do que no mês anterior. De gente que não está pagando a dívida. Os inadimplentes. Gente que não está pagando a dívida. Certo? Aí, meu filho, é aquilo, né, que a gente fala aqui todo dia. É aquilo que a gente fala aqui todo dia. Quem vai derrubar Lula é a economia. Ajuda Flávio, claro que ajuda. Flávio é um bom nome, é um cara bom, honesto, preocupado com o Brasil, não rouba, não vai deixar roubar, vai sobrar dinheiro para um bocado de investimento, vai cortar um bocado de imposto, vai ter mais dinheiro no bolso da população, mas o que vai derrubar o cara é justamente a carestia. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Essas cartas, como eu disse, é um reflexo. É um reflexo. Olha outra cartinha aqui que eu vou lhe mostrar. Escrita à mão. Escrita à mão. Por uma pessoa humilde, né? Provavelmente. Cadê? Aí, ó. Cartinha escrita à mão. O nome da pessoa foi preservado. Eu, fulano, escrevi em 2029, é o que parece ali, né? 2025, talvez. 2025, em junho, para o senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reclamando da reforma agrária que não vai para frente. Estamos na beira da estrada há vários anos e parece que somos invisíveis. Ninguém nos ajuda, não sei por quê. O nosso acampamento não é visto, a não ser na época das políticas. Senhor presidente, a senhora Érica Cocais sempre vem nos visitar, mas não dá nada certo para o acampamento Rio do Lado. Queremos terra, não importa onde. Como vamos votar no PT se não quer nos ajudar?
Povo insatisfeito. Isso aí é do MST, porra. Érica Cocai é deputada do PT. Isso aí é o povo insatisfeito, meu filho. O povo indignado. O povo não está aguentando mais, não. Nem a galera do MST. Já chega, brother. Como disse Kim Paim, ninguém aguenta mais o governo. Ninguém aguenta mais. Tem várias cartinhas, várias cartinhas aqui. Para o presidente Lula. Venho encarecidamente, pela quarta vez, pedir que o senhor dê atenção ao assentamento Umbuzeiro, na zona rural de Floresta, Pernambuco. O acampamento foi criado, famílias residem lá, são 30 famílias, todas eleitoras seus, mas não tivemos nenhuma ajuda. Não podemos ser despejados de nossos lares, precisamos que olhe por nós, aguardo sua resposta, fulano de tal. É lamentável, né, bicho? É triste, é lamentável, mas Lula não vai fazer absolutamente nada por essa galera. Nada. Lula não vai fazer nada para ajudar esse povo aí. Nunca fez e não vai fazer agora. Né? Não vai fazer agora. Bom. Ai, meu pai. Não é fácil não, viu, velho? Não é fácil não. Deixa eu só pegar um negócio aqui. Ó, já é difícil fazer a parada. Ainda mais com... Sem um mouse, velho. Sem um mouse eu fico na roubada, cara. Deixa eu molhar minha gargantinha aqui, né, viu? Deixa eu hidratar as cordas vocais. É assim que nós, cantores, nos falamos sobre as nossas cordas vocais. Né? A gente que canta bem, que tem uma voz bonita, é assim que a gente faz. Certo? Bom, outra matéria do Lula Biden. Essa é de Lula Biden mesmo. Certo? Olha isso aqui, meu filho. Matéria do Poder 360. Espera aí que as coisas estão mais lentas porque é no mousepad, não é no mouse, não. Amanhã eu preciso dar uma sacudida aqui para ver se ele vai, né, velho? Vai não, tá morto, desgraçado, morreu. Morreu. O mouse morreu. Então vai na mão grande mesmo. Aí, ó. Lula acumula 19 declarações controversas e lapsos no primeiro semestre de 2026. Em 6 meses. Primeiro semestre desse ano. 19 controvérsias. Você sabe que Lula não mente, né? Você sabe que Lula não comete... não fala merda. Ou é um equívoco, né? Ou é um equívoco, ou é um lapso. Olha só. O presidente Lula acumula ao menos 19 declarações controversas, gafes e lapsos no primeiro semestre de 2026, ano marcado por sua tentativa de reeleição. Levantamento do Poder 360 mostra que foram 170 falas com alguma incorreção ou distração desde que assumiu o terceiro mandato. Ah, agora é distração, né? Agora é distração. Bom, o petista disse nos 6 primeiros meses desse ano, 8 declarações podem ser consideradas controversas, 6 contêm algum erro de informação e outras 5 podem ser consideradas ofensas contra algumas pessoas, grupos minoritários ou nacionalidades. Em fevereiro, Lula trocou o nome da ex-primeira-dama, da primeira-dama Janja, pelo nome de Marisa, que foi sua mulher de 74 a 2017. Também em fevereiro, confundiu-se e referiu-se à ex-presidente Dilma como sendo a ex-deputada federal Irma Passoni. A controvérsia mais recente foi em 28 de junho, quando Lula esteve em Santa Catarina. Na ocasião, foi visitar obras de embarcações de apoio offshore contratadas pela Petrobras no estaleiro Detroit, Brasil, em Itajaí. Em um discurso inflamado,
O presidente disse que não é possível permitir que prevaleça em Santa Catarina o racismo. Lula ainda declarou que não se pode permitir essa ideia de hegemonia branca sobre o restante do país. Nem vou botar o vídeo, né? Nem vou também abrir as aspas, todo mundo lembra. Em fevereiro, em Santa Catarina, o presidente afirmou que está cheio de nego maluco no mundo. Depois criticou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por querer tomar a Groenlândia, o Canadá e o Canal do Panamá. Em 17 de junho, ele disse que o mundo é do caminho do meio e que nunca foi esquerdista. O petista teve a fala captada por um microfone aberto enquanto conversava com a chefe do FMI, Kristalina Georgieva, e o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, durante a cúpula do G7 na França. Em 10 de junho, Lula anunciou o envio automático de notificações para celulares roubados em nova fase do programa Celular Seguro. Na ocasião, disse que as pessoas ricas não compram celulares roubados, mas pobres compram. No mesmo discurso, afirmou que estudaria a possibilidade dos aparelhos serem devolvidos nos Correios, já que nas delegacias a pessoa não sabe qual delegado vai encontrar. A fala causou incômodo à associação delegado, evidentemente. Em 23 de junho, a nova fase do programa foi lançada oficialmente em evento. Lula afirmou que quem recebe a notificação pode devolver o celular roubado em uma delegacia sem medo de ser preso. A declaração provocou questionamentos por conflitar com o que determina o Código Penal sobre o crime de receptação. E por aí vai. E por aí vai. Várias gafes de Lula, né? Eu queria ver se fosse Bolsonaro, se eles iam tratar com tanta condescendência assim, né? Com tanta boa vontade as bobagens que o ladrão cachaceiro fala. Vocês lembram que ele enforcou Tiradentes também, né? Que nunca foi enforcado, ele foi esquartejado. Ele tinha falado que Joaquim Silvério dos Reis tinha sido enforcado, também nunca foi enforcado, né? E quem foi executado foi Tiradentes e ele foi enforcado e esquartejado. Teve a outra que ele disse o Poder 360 fala: em 2 ocasiões, Lula deu a entender que não é um político honesto. Em 1º de abril, afirmou: vocês são as pessoas honestas que querem que eu seja. É um animal, né, brother? Já em 22 de junho, disse que o político honesto que os jovens procuram está dentro de si e não dentro dele, Lula. Claro, né? A gente sabe disso, Lula. Galera, isso aí é o inconsciente falando. Isso aí é o inconsciente falando alto, falando mais alto, falando mais do que ele gostaria, né? Aí ele se empolga, tá bebo, se empolga lá e fala um bocado de merda e depois nego fica aí tentando apaziguar, apagar os incêndios que o maluco fica fazendo. Mas o rei de falar besteira se chama o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o Biden brasileiro. E aí o Navarro, né? Silvio Navarro, nosso querido Silvio Navarro, ele disse o seguinte: pô, mouse, ajuda aí um pouquinho, bicho. Aí o Navarro diz o seguinte, ó: Lula Biden, senilidade. O tempo dele passou. Esse ciclo precisa acabar pelo bem do Brasil. Vai acabar, Silvio. Você melhor do que eu sabe disso. Esse ciclo de Lula vai acabar. Flávio vai enterrar o PT e vai enterrar Lula junto, metaforicamente falando. Né? Quer dizer, é o contrário. Ele vai enterrar Lula e vai enterrar o PT junto. Esse ciclo vai acabar esse ano, cara. O Brasil não aguenta mais. Ninguém aguenta mais esse cachaceiro bravateiro falando um monte de merda, destruindo o Brasil, as empresas todas endividadas, as famílias, tudo acabado, tudo sendo destruído. Não é possível, man, que o brasileiro queira essa merda ainda mais 4 anos. Porque, meu irmão, o Brasil não vai aguentar mais 6 meses de Lula. Imagine 4 anos disso, cara. Desse pesadelo, dessa perseguição, dessa ditadura abjeta, perseguindo gente até no exterior, cara. Até no exterior.
Você não viu a porra da prisão do Ramagem? Uma prisão ilegal? Que foi dedurado lá por o cara da Polícia Federal, que inclusive o delegado foi expulso. O delegado foi expulso de lá dos Estados Unidos, porque estava lá agindo ilegalmente dentro de território americano. Então, meu irmão, essa perseguição tem que acabar, cara. O Brasil tem que passar essa página. Dia 8 já acabou. Hoje eu participei de uma entrevista no canal do Will TV. Foi bem legal. Eu fui o entrevistado, né? Eles queriam saber um bocado de coisa da minha vida. E eu falei justamente isso. A Aline. A Aline é uma perseguida do dia 8, que mora nos Estados Unidos. Estava também nesse canal, hoje me entrevistando. E ela me perguntou se eu achava que isso iria acabar. Eu falei, eu não acho, não. Eu tenho certeza absoluta que vai acabar. Todos os processos que a gente está vendo aí, o meu, o dela, a Aline, o do presidente Bolsonaro, todos serão anulados. São processos ilegais, totalmente ilegais. Então, tudo será anulado. Quando? Eu não sei. Mas eu sei o seguinte, o início dessa anulação passa pelo Flávio Bolsonaro, presidente. Quando o Flávio se tomar posse, essa revisão vai começar. Pode ser que termine lá para o final do governo dele. Pode ser. Mas a revisão começa com o Flávio. E aí vai ser anulado todos os processos anulados, todas as pessoas que estão fora do Brasil voltar para o Brasil sem medo de ser preso, porque o processo foi anulado. E aí a segunda etapa é ressarcimento. Todos nós temos que ser ressarcidos. Quanto vale você sair do seu país, ter que vender tudo, com a mão na frente e outra atrás, com a mochila nas costas, como foi o meu caso, e tentar reconstruir tudo num país que você não fala a língua? Eu não falo polonês. Não falo nada de polonês. Eu me viro muito bem no inglês. Por isso que eu estou sobrevivendo aqui. Mas polonês eu não falo nada. Quanto vale isso? Quanto vale ter me afastado de minha mãe, com 82 anos? A pessoa que quem levava para o médico era eu, quem pegava o exame era eu, quem levava para o mercado era eu. Eu vivia com minha mãe. Eu era o motorista, eu era o segurança, eu era tudo de minha mãe. Tem uma senhora de 82 anos sozinha em Salvador agora. Quanto vale isso? Não tem preço. Não tem preço. Mas eu vou entrar na justiça. Eu quero ser ressarcido. Primeiro, para oficialmente limpar meu nome, né? Porque eu tenho um mandado de prisão contra mim. Tem um mandado de prisão contra mim. Então, primeiro limpar meu nome. Depois, botar todo mundo para ser ressarcido. Não tem aí o Bolsa Ditadura? Dilma recebe, Franklin Martins recebe, Genuíno recebe, o Ladrão recebe, todo mundo recebe. Bolsa Ditadura. E nós vamos receber a Bolsa STF. Porque tudo isso está acontecendo por causa do STF. Nós vamos receber. E eu não abro mão disso. Não abro mão. Né? Não preciso do dinheiro dessa merda para sobreviver, não. Não preciso mesmo. Mas não vou abrir mão, não. Se eu tenho direito, eu quero. Se eu tenho direito, eu quero. Tenho direito? Eu quero. Simples assim. Pode até ser que eu não esteja nem vivo. Pode ser que isso fique para minha sobrinha. Mas eu quero que elas recebam. Eu quero que elas recebam. Certo? É isso. Beleza?